pessoas na nossa live. Então eu vou começar esse bate-papo. Tomar um pouquinho de água aqui, né? Bem, semana passada nós conversamos sobre sementes, né? Sobre a importância de você escolher bem as suas sementes, né? Mas sabemos que toda semente, pessoal, ela precisa de quê? De um solo. Toda semente, ela precisa de um solo. Então, por isso que veio a ideia de eu falar um pouco sobre terra, sobre o solo que a sua semente é lançada, né? Janaína, tudo bem, Janaína? Seja bem-vinda, tá? Então, pessoal, falando aqui um pouco, então eu entendi que semana passada, como nós falamos de semente, hoje eu falei, vou falar sobre terra, sobre o que eu devo fazer para que a minha terra não se torne uma terra improdutiva. Levando em consideração, como eu disse, eu já coloquei esse tema porque eu entendo, pessoal, que todo mundo, todo ser humano, ele nasceu, ele foi criado para ser produtivo. Ponto. Então, assim, não existe... Josias, meu gerente querido, tudo bem? Seja bem-vindo, Josias. Pô, que honra, que prazer ter você aqui. Então, assim, pessoal, o que acontece? Eu acredito de verdade, de coração mesmo, que todo ser humano, ele nasceu com potencial, já nasceu para ser produtivo. Por isso que o tema da live eu coloquei, como não se tornar uma terra improdutiva. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa, pessoal. Então a primeira coisa que eu quero discorrer com você aqui é, você precisa de uma vez por todas entender que você nasceu, e eu quero falar essa frase aqui, quero que você guarde ela no teu coração, você nasceu para dar certo. Essa é uma verdade. Moisés, se eu nasci para dar certo, por que eu estou dando errado? Essa é uma pergunta inteligente. Mas na origem você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Ou seja, você foi criado para ser produtivo, tá? E aí tem algumas coisas que no meio do caminho, infelizmente, acaba entrando nas nossas vidas e nos torna pessoas improdutivas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico é, você precisa saber de onde é a sua origem, com diz respeito à terra, de onde você foi criado. E aí, não tem como não arremeter-se ao início de tudo, a criação. E diz o texto bíblico que quando Deus foi criar o homem, Deus tira o homem do pó da terra e faz o homem da terra, tá? Então, assim, ó, por isso que você, assim, ó, quando Deus te cria, Deus criou você para dar certo, criou você para ser uma pessoa produtiva, ponto. Então, ele cria a terra, então você veio da terra, logo, você é uma terra que precisa de sementes para produzir. Mas, antes de tudo, a tua origem, ela é da terra. No livro do Gênesis, lá do início de tudo, no capítulo 2, versículo 7, diz que Deus pega lá o homem e cria ele do pó da terra. E aí, ele é formado. Então, a sua origem, ela é a terra. É tanto que, né, quando normalmente alguém morre, normalmente ela volta para a terra, né? E aí o texto diz que veio da terra e vai voltar para a terra. Então a sua origem é terra. Então você tem que entender isso de uma vez por todas. Você é uma terra e você nasceu para ser uma terra produtiva. E a pergunta é, Moisés, por que eu não estou sendo uma terra produtiva? É porque no meio do caminho muitas coisas têm acontecido, né? E essas coisas têm tornado, infelizmente, às vezes torna a nossa terra improdutiva. Mas no início de tudo não é para ser assim. Outra coisa que você deve saber, o segundo é que você é responsável por cultivar essa terra. Então, você é criado da terra e você é responsável por cultivar essa terra. Cultivar fala de cuidar, pessoal. Então, assim, ó, e o que eu quero dizer aqui sobre isso? Sabe a tua vida? A tua vida, ela é tua e você é o responsável maior por cuidar dela. Você precisa, de uma vez por todas, tomar uma atitude de cuidar da tua vida, tá? E cuidar da tua vida, eu não estou aqui usando esse termo cuidar da sua vida, usando essa palavra como pejorativo, no sentido de, vai cuidar... Não, você precisa entender que a responsabilidade de cuidar da sua vida é tua. Como você disse?
Eu sei disso porque quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem no jardim do Éden e fala, ó, você é o responsável por cuidar, por cultivar da terra. Cultivar a terra, ou seja, você que vai tomar conta dessa terra. Você vai cultivar, vai cuidar dela, vai zelar por ela. Então, ou seja, o que eu aprendo com isso? Que você mesmo que está me vendo, você tem que tomar de uma vez por todas uma decisão de cuidar da tua vida. E de cuidar no modo correto, do jeito certo da sua vida. Outra coisa que eu aprendi com relação à terra é que você, além de cuidar da terra, você é responsável por guardar a terra, né? Quando Deus deu uma ordem para Adão, Deus deu uma ordem assim, ó, você precisa não só cultivar a terra, mas você tem também a responsabilidade de guardar a terra. Guardar fala de proteger. Proteger do que, Moisés? Você precisa pôr limites na sua vida. Limites fala assim, ó, sabe as fronteiras? Pensa assim, todo país tem fronteira. E toda fronteira, ela tem lá, né, os soldados lá, tem, nas fronteiras tem lá o exército, normalmente do país, que faz o quê? Que guarda, que é responsável por cuidar ali, né, da entrada e da saída das pessoas naquela nação ou naquela fronteira. Ou seja, você, eu, nós temos que entender de uma vez por todas que nós somos responsáveis por cuidar da nossa vida, tá? Por cultivar as nossas vidas, mas também nós somos responsáveis por quem entra e sai das nossas vidas. Alguém já te falou isso? Só para vocês entenderem, hoje eu estava numa reunião e eu convidei pessoas para estar aqui comigo hoje. Falei, galera, vamos lá para nossa live e tal. E eu falei assim, só tem uma coisa. Se você não dá conta de ouvir algumas verdades, não vá para minha live, porque eu estou a fim de falar algumas verdades. Verdades que vão produzir vida na tua vida. Verdades que na maioria das vezes, hoje em dia, estão escassas. Ninguém quer falar, porque ninguém se preocupa com a vida um dos outros. Então, assim, uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui nessa live hoje é que você é o único responsável por guardar a tua vida. Tu precisa monitorar quem entra e quem sai da tua vida. Moisés, por que eu preciso fazer isso? Porque tem pessoas que entram nas nossas vidas, sabe para quê? Para bagunçar com elas. Só isso. Tem pessoas que entram nas nossas vidas. E aí, sabe o que é o pior de tudo? Sabe quem deixou essas pessoas entrar lá nas nossas vidas? Nós mesmos. Fomos nós que não monitoramos, fomos nós que deixamos, que não fizemos aquele filtro, né? Aquela triagem que nós deveríamos ter feito para que essas pessoas entrassem nas nossas vidas. E pior, tem pessoas que nem deveriam mais estar nas nossas vidas. E sabe o que acontece? Elas estão lá, com cadeira cativa ainda. Sabe fazendo o quê? Fazendo com que as nossas vidas continuem improdutivas. Pasme, pessoal, tem pessoas que estão nas nossas vidas ainda, que infelizmente elas lançam sobre o solo, sobre a terra, que é as nossas vidas, sementes, que são sementes, eu chamo elas de sementes malignas. São ervas daninhas. São aquelas sementes que além de que só produz coisa ruim dentro de nós, e pior, e ainda estraga as sementes boas que estão dentro de nós. Então você precisa tomar uma decisão de guardar a tua vida. A responsabilidade é tua, tá? Então assim, você precisa entender, você precisa pôr limites na sua vida. Você precisa pôr fronteiras na sua vida. Se você não fizer isso, pessoal, qualquer pessoa vai poder entrar e qualquer pessoa vai poder semear o que bem entender sobre a tua terra, fazendo da tua terra uma terra improdutiva. Então assim, ó, quando eu e você não fazemos, né, o monitoramento das nossas vidas, fazendo ali, ó, aquela triagem de quem entra e quem sai nas nossas vidas, infelizmente isso acaba produzindo improdutividade nas nossas vidas. Porque tem pessoas que só entram nas nossas vidas para lançar sementes ruins, tá? E elas fazem isso por quê? Porque nós deixamos elas entrarem nas nossas vidas. Por isso que toda a terra, ela precisa de fronteiras, ela precisa de limites. Você precisa colocar limites sobre a tua terra, sobre a tua vida, tá bom? Isso é algo muito importante. Então,
além de você precisar pôr limites, e aí eu coloquei um outro tópico aqui, nesse tema de como não, né, se tornar uma terra improdutiva. Só voltando um pouquinho aqui no tópico T sobre você é responsável por guardar a tua terra e você também é responsável por cultivar ela. Fala de responsabilidade. Pessoal, hoje as pessoas o que elas menos querem na vida é responsabilidade. Hoje o que eu encaro, o que eu vejo de pessoas que sempre quando algo dá errado na vida delas, sempre deu errado porque alguém fez alguma coisa. E ela nunca assume o BO de que foi ela a única responsável pela vida dela estar daquele jeito. Então assim, ó, você precisa assumir a responsabilidade de cultivar e de guardar a tua vida. Cultivar fala de você cuidar bem do teu solo. Fala das coisas que você ouve, das coisas que você fala, das coisas que você lê, dos conteúdos que você assiste na internet. Pessoal, hoje o que não falta é conteúdos na internet, né? E ó, eu posso falar uma coisa para vocês? Todos nós, inclusive eu, infelizmente nós se tornamos um escravo tecnológico. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos ficar 10 minutos com o celular desligado. Tá? Aí você fala assim, mas eu trabalho com ele, mas eu duvido que você não possa ficar 10 minutos com o seu celular no modo avião ou desligado mesmo para cuidar um pouco da tua vida. Mas hoje em dia, infelizmente, o mundo está escravizado pela tecnologia. A verdade é essa, ponto. E aí, cabe a nós cultivarmos a nossa terra, sabe? Cabe a nós sabermos ter esse cuidado de saber a hora certa de parar, a hora certa de desligar mesmo um pouco a vida. Todo mundo precisa desligar um pouco. Então, pessoal, você, eu, nós, você é responsável por não só cultivar a tua terra, né, mas você é responsável também por guardar ela. Eu quero que você guarde bem isso no teu coração, tá bom? E tem outra coisa aqui que eu coloquei, outro tópico, que é sobre águas amargas. E eu coloquei assim, ó, que águas amargas, o que ela faz? Ela permite com que a terra se torne improdutiva. Eu não posso falar dessa live aqui sobre como não se tornar uma terra improdutiva sem falar desse assunto águas amargas. Tem um texto na Bíblia que está lá no livro de primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, e agora? Deixa eu ver. Segundo livro de Reis, conta a história de um profeta lá que é Eliseu. E aí Eliseu chegou no lugar, e aí os caras chegam até Eliseu e falam, ô meu senhor, ó, esse lugar aqui ele é muito bom, só que tem um problema. O problema é que a terra, a água, ela é amarga, e a terra se tornou improdutiva. O que acontecia naquele ambiente, naquela ocasião? A água, ela era um lençol freático lá, que regava toda a terra por baixo, e o que acontecia? Pelo fato daquelas águas serem amargas, a terra ela se tornou improdutiva, pessoal. O que eu quero dizer com isso? O que tem de gente improdutivo por conta de mágoa, pessoal, vocês não fazem ideia. Aí você fala, Moisés, como que é isso? Pessoal, esse assunto não é novo, é antigo, tá? É antigo. Mas assim, ó, o que tem de gente improdutiva por conta de mágoa, vocês não fazem ideia. Sabe? Então assim, ó, você precisa, se você quer guardar a tua terra de ser uma terra improdutiva, você precisa guardar o teu coração da mágoa. Você precisa guardar o teu coração da mágoa. Pessoas com corações amargurados não têm semente que seja frutífera quando lançada sobre o solo dela. Toda mágoa, todo coração magoado, alma magoada, faz com que a terra, que são as nossas vidas, se torne improdutiva. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se a água que rega a tua terra estiver amarga, ela vai fazer com que, infelizmente, a sua terra se torne uma terra improdutiva. Isso não é legal. Por isso, pessoal, quando se trata desse assunto, eu percebo que as pessoas, né, elas por não quererem serem verdadeiras, elas
prefiro não falar nesse assunto, prefiro não falar sobre isso, sobre aquilo, mas ó, eu preciso falar uma coisa para você. Você precisa dar um jeito de resolver essa mágoa que você tem no coração com relação a alguém. Porque senão, você pode receber a melhor semente do mundo sobre tua vida. Infelizmente, ela não vai produzir. Por quê? Porque tem mágoa aí. E essa mágoa está fazendo com que a tua vida se torne uma vida improdutiva. No teu trabalho, nos teus relacionamentos, em tudo aquilo que você faz, as coisas acabam não andando. Por quê? Por conta dessas águas amargas, tá? Então você precisa resolver isso na tua vida se você deseja que a tua terra não se torne uma terra improdutiva. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu quero falar aqui sobre terra é que toda terra, pessoal, precisa de descanso. Hoje eu estava assistindo uma live do Bernardinho, né? Daquele, nossa, mega campeão de vôlei, né? O técnico. E ele falou algo que eu achei bem interessante, né? Ele falou sobre os 3 F, né? Que é fé, força e foco, né? Ou fé, foco e força. E aí ele falou de um 4º F. E quando ele falou de um 4º F, eu linkei esse 4º F sobre essa necessidade de descanso. Descanso fala de festejar. Ou seja, nós somos muito bons em querer focar em fé, em foco, em força, né? Ter força, fé, foco, enfim. Mas quando se trata em festejar, nós somos muito ruins, né? Ou seja, de celebrar vitórias nas nossas vidas. E uma coisa que eu coloquei aqui é que toda a terra precisa de descanso. Uma vez Deus chegou para Israel e falou assim, ó, vocês vão semear durante 6 anos. No 7º ano, vocês não vão semear, vocês vão descansar a terra, porque a terra precisa descansar. Ali Deus estava ensinando um princípio para o povo. E pasme, para mim e para você, eu e você, nós precisamos saber a hora certa de descansar. Se você não descansar, a terra vai fadigar e aí vai dar ruim, tá, pessoal? Então guarde isso no teu coração. Toda a terra precisa de descanso. Você precisa tomar uma decisão de desligar o celular quando precisar desligar esse celular, pelo amor de Deus. Senão isso vai consumir a tua vida. Ainda hoje, falando com um grupo de líderes, eu estava falando um pouco sobre isso. Sobre você precisa descansar. Porque quando você descansa, o que acontece? A terra, quando ela está descansando, ela passa por um processo de regeneração. Tá? Então, por isso que Deus deu uma ordem que o povo precisava descansar a terra. E agora eu quero falar para você, sabe você que está me ouvindo que não dá conta de descansar? Você precisa descansar. Se você não descansar, você não vai regenerar. Então você precisa ter esse tempo de descanso na sua vida. Isso em todas as áreas da sua vida, viu, pessoal? Tá? Então, isso é um princípio que, assim, infelizmente, a gente percebe aí que as pessoas estão ignorando demais a necessidade do descanso. Então toda a terra precisa descansar. Beleza, pessoal? E aí eu coloquei um outro tópico aqui, que é o último tópico, que é sobre o arado, né? O quanto você está disposto a permitir que o arado passe sobre a tua terra, né? Por que, Moisés? Para que uma terra não se torne improdutiva, ela tem que estar sendo cuidada. E estar cuidando e cuidar da terra significa que em algum momento dela, principalmente para quem entende aí de colheita, de plantação, igual o meu gerente Paulão que está aí agora, está descansando, né? Pelo menos é para estar descansando, tá de férias, né, bicho? Aí fica colocando um copinho de cerveja aí na minha live, esse abençoado. Mas enfim, o que acontece? Toda a terra, para que ela seja preparada para uma nova semeadura, ela precisa passar pelo processo do arado. O arado é aquela ferramenta que vai cortando a terra, né? Ela literalmente ela vai abrindo, né, aí umas arestas na terra para que a semente seja colocada ali. Mas também ali, quando está fazendo aquilo, é um processo também de cuidado da terra. A terra está sendo cuidada. Então, o que acontece? O que acontece é que assim, ó, todos nós queremos ser produtivos,
Mas quando se trata de permitir que o arado passe sobre nossas vidas, ou seja, o tratamento passe sobre as nossas vidas, nós não damos conta. Então você precisa deixar que o arado passe sobre sua vida. O arado fala de momentos difíceis, o arado fala daquele, sabe aquele teu parceiro, aquele teu amigo que fala umas verdades para você que você não gosta de ouvir? Ali, quando essas verdades chegam até você, é o arado passando. É a terra sendo preparada para uma nova semeadura. A questão é que as pessoas não estão afim de ser preparado para o novo. Todo mundo quer ir para o novo sem antes passar por um processo de preparação para o novo. É por isso que conta-se uma história de que dois fazendeiros oraram, estavam passando por um momento de seca na vida, e aí os dois tomaram uma decisão dos dois orarem e pedir chuva. E os dois oraram e pediram chuva. Os dois levantaram da oração, um foi para sua fazenda, outro foi para outra. Enquanto um foi para sua fazenda, chamou todos os empregados e falou: ó, vamos preparar a terra porque vai vir chuva. Enquanto o outro, que também orou, foi para a fazenda dele e não fez absolutamente nada. O que aconteceu? O que aconteceu foi que quando a chuva veio, o solo que tinha sido preparado, acho que a chuva beneficiou aquele solo. Mas o solo que não estava preparado, aquela chuva, porque depois que chove, quando você vai mexer na terra, depois que choveu, vira lama. Então a mesma chuva que abençoou um solo, foi a mesma chuva que produziu lama no outro solo. Tudo isso, qual é a diferença? A diferença estava que um se permitiu ser trabalhado e outro não. Simples assim. Então assim, ó, se você quer que a tua terra produza algo novo, você precisa estar disponível para que o arado, ou seja, o tratamento desse solo seja realizado. E isso fala de pessoas te tirar da zona de conforto, pessoas que vão se aproximar de você, de mim, que quer o nosso bem, e para isso eles vão precisar falar algumas verdades que ninguém ainda falou para nós. Eu sempre costumo dizer isso para as pessoas, né? Hoje em dia é um tal de todo mundo querer ser amigo de todo mundo, na verdade, assim, e quer estar bem na foto com todo mundo, e às vezes as pessoas não falam para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. As pessoas estão cheias de pessoas, escolhem pessoas que querem que falem aquilo que elas querem ouvir. Eu quero dar um conselho aqui para vocês. Parem de escolher pessoas que vai falar aquilo que só você quer ouvir e comece a escolher pessoas na sua vida que falem aquilo que você precisa ouvir. Pessoas que vão ser instrumentos de Deus para arar sua terra, para preparar sua terra para uma nova colheita, para um novo momento. Tem muitos de vocês aqui que estão me ouvindo agora que assim, ó, está a um passo de viver novos momentos. Mas para isso, você só irá viver esse momento de fato se você se permitir ser trabalhado. E falar de ser trabalhado, fala que normalmente, quando você, lá no seu tempo de oração, orando a Deus do jeito que você, cada um tem sua forma de falar com Deus aí, eu acredito. Normalmente, as respostas de Deus nem sempre são do formato que nós desejamos, tá? Guarda no seu coração aí. Então tem muitos de vocês aqui que estão a um passo de viver tempos novos. Só que não estão vivendo ainda porque estão correndo do processo do arado. O arado fala daquelas pessoas que vão se aproximar de você, que querem o teu bem. E por querer o teu bem, vão falar aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir, tá? Eu quero que você diferencie isso. E esse processo vai assim, ó, vai ser pontual, vai ser crucial para separar você de uma terra produtiva de uma terra improdutiva, né? Então assim, ó, pare de escolher pessoas que ficam bajulando a tua vida. Escolhe pessoas que vão de fato
arar a tua vida, que vão preparar a tua vida para você viver um tempo novo, que está logo ali na frente. Tá bom? Então, se você quer que a sua terra não se torne uma terra improdutiva, lembre disso. A sua origem é a terra. Você é responsável por cultivar a terra e mais ainda, por guardar a terra. Você precisa pôr limites sobre a tua vida. Você precisa, nas fronteiras da sua vida, você precisa colocar guardas. Você tem que saber quem entra, você tem que identificar e definir quem entra e quem sai da tua vida. Melhor do que quem entra é quem sai. Tem pessoas que nem deveriam mais fazer parte da tua vida, então aí, ó, com cadeira cativa, né? Só para relembrar, tá? Então assim, outra coisa, você precisa dar um jeito de resolver essas mágoas que tá dentro de você. Ah, eu não tenho. Tem sim. Se eu tô aqui falando é porque tem. Com certeza. E aí, você também precisa tomar uma decisão de descansar. Toda a terra precisa de descanso, tá? E, por fim, você precisa se permitir ser arada. Com que o arado, a preparação, sabe, passe sobre a tua terra, para que seja lançado sobre a tua vida novas sementes e que você possa estar aí produzindo novos frutos e viver um novo momento na tua vida. Beleza? Então, a live de hoje é sobre isso. Tá bom, pessoal? Finalizo por aqui. Quero agradecer cada um de vocês que entraram aqui na live, que ficaram comigo até esse momento. Muito obrigado pela paciência, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembre-se, você nasceu para dar muito certo, tá bom? Então, vá lá e faça o teu melhor possível todos os dias. Beleza? Grande abraço, Deus abençoe a todos. Pablito, meu lindão, você entrou aqui para falar um oi para mim. Que saudade de você, venha logo para cá para te dar um abraço. Aniele, todo mundo aí, minha avó, pastora Cida, que maravilha. Josias, grande abraço, meu irmão, obrigado mesmo por estar aqui conosco, tá bom? Aí temos outras pessoas aqui também que eu não estou conseguindo identificar aqui agora, mas pessoal, muito obrigado. Semana que vem, a Juliana, minha sobrinha querida, eu também. Quem é o eu também? Artes Doce. Bem, Artes Doce tá aí comigo, né? A Isadora, que entrou aí agora. Enfim, é a Carla, minha tia Carla. Oi, Carla, tudo bem? Olha, gente, essa minha tia aí, ó, ela arrasa nos doces, viu? Bruna, obrigado, viu? Grande abraço, volta logo. Aniele, um abração, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pessoal, toda segunda-feira, às 20h17, estamos aqui com a live, tá bom? Semana que vem, já tem um tema da live. Semana que vem, nós vamos falar sobre 4 tipos de solos, para você identificar em qual deles você está linkado, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço.